Mostrar a produção do mudas pré-brotadas, tentando fazer uma pequena oficina aí, em relação às diversas etapas do processo. Tudo começa nessa fase aqui, que é o corte do mini rebolo. Então o material de propagação vem do campo, vem espalhado, né? Então é um material que foi conduzido lá no campo como se fosse um viveiro, dentro de todos os protocolos de produção de muda sadia, envolvendo tratamento térmico, as operações de Hogan. E agora nós vamos fazer a primeira etapa do processo, que é o corte. O Rômulo está mostrando aqui para a gente a importância de fazer uma boa desinfecção do instrumento de corte. Essa desinfecção é feita com amônia quaternária. E agora ele vai fazer para a gente aí demonstrar o corte do mini rebolo, através da guilhotina de lâmina dupla. Nós temos aqui o auxílio do Roberto, que é o técnico nosso aqui, mostrando os mini rebolos cortados em 3 centímetros, né? Então, esse mini rebolo que vai seguindo o processo aí da produção de MPB, ele tem 3 centímetros. E tem que ter a gema, importante ter a gema, O importante é a gema, que é a estrutura de brotação, exatamente. O que é importante nesse mini rebolo é exatamente essa estrutura que o Roberto está apontando, que é a geminha. Essa é a estrutura de brotação da cana-de-açúcar. E o MPB, ele é exatamente transformar essa geminha aí numa planta, né? Numa muda. E é essa muda que a gente então leva para o plantio do nosso viveiro. Então nesse primeiro processo, além do corte, foi feito aí, o Rômulo já foi fazendo uma seleção das gemas, e agora a gente faz a segunda etapa do processo, que é o tratamento. No caso, o tratamento é com uma calda de fungicida. Aqui nós estamos simulando, nesse caso aqui é só água, né? Mas seria aí a simulação de como se fosse o tratamento numa calda de fungicida. Quanto tempo que fica nessa Dependendo do produto, o produto aí que nós estamos utilizando é uma imersão por 3 segundos. 3 segundos? É bem rápido o processo. Mas isso tem variação em função do produto a ser utilizado. Essa variedade é 95.5000? Essa variedade que está sendo utilizada nesse momento é a CSP 95.5000. E agora tanto o Roberto como o Rômulo estão fazendo a colocação do mini rebolo na canaleta de brotação. Um juntinho do outro, bem pertinho. Bem grudadinho uma na outra. Sempre com a geminha sempre para cima, porque isso tem uma diferença aí na brotação. Então deve ter o cuidado de colocar sempre essas geminhas para cima. Muito bacana, cara. E agora essa vai ser feita a colocação do substrato, né? A camadinha de substrato por cima dessas geminhas agora, desse mini rebolo. Que substrato é esse? Que substrato é um substrato comercial, no caso aí não tem nenhum substrato aí especificamente para cana-de-açúcar, é só um substrato de hortaliça. Então nós estamos falando do primeiro dia do processo. Agora essa estrutura, né, que é essa canaletazinha de brotação, ela vai para uma câmara de brotação, né? Então nessa câmara de brotação, ela vai ficar lá em condições controladas. Então você tem um controle principalmente de temperatura. A temperatura que nós utilizamos é uma temperatura muito próxima de 36 graus. Temperatura próxima de 36 graus. E ela vai permanecer nessa estrutura por um período de 8 dias. E após 8 dias nós fazemos o processo de repicagem, né? Então o material sai nesse 8 dias já vai sair assim? Sai nesse estágio com 8 dias. E aí nós passamos para os tubetes, né? Que são essas estruturas. Então aqui ocorre o processo de individualização desse material que brotou nesse período de 8 dias. Você tira assim e fica... Isso, está fazendo a individualização, exatamente. É americana, não mexicana. Quem está Ela já mora aqui no Brasil faz um tempo. E ela acabou de Bom, a fase agora da individualização nos permite avançar o processo e passar por uma fase chamada de aclimatação 1, que é feito dentro de uma casa de vegetação, aqui ilustrado por essa estruturinha aqui. Então o Roberto vai passar
o material agora para a fase de aclimatação 1. Essa fase de aclimatação 1, o material permanece por 20 dias e depois ele é transferido para uma fase que nós chamamos de rustificação ou aclimatação fase 2, que é essa fase a pleno sol. Né? Então o material permanece 20 na aclimatação 1, mais 20 na aclimatação 2, e aí ao final dessa etapa de produção, nós temos uma planta com essa condição aqui, pronta para ir a campo. Portanto, é um processo aí que envolve praticamente aí 50 dias, entre 50 e 60 dias, para que a gente tenha uma planta nessa condição e isso aqui possa ser levado a campo para a formação do viveiro do produtor. Então quer dizer que é uma forma, uma democratização da muda pré-brotada. O produtor pode ter esse material. O mudas pré-brotadas, né, dessa forma que nós explicamos aqui, ele é um sistema muito simples de produção. Portanto, ele é um sistema que está assim, que dá oportunidade para que o produtor possa produzir a sua própria muda. Né? Ele é um sistema que tem essa característica de ser muito simples, de precisar de uma estrutura muito pequena. E dessa forma o produtor ele consegue, digamos assim, fazer gestão de algumas atividades importantes no processo de produção de cana-de-açúcar e essa, sem dúvida, é uma delas, que é a formação do viveiro, que é uma parte básica do processo. Certo. Essa estrutura aqui, mais aquela geladeira ali. É uma câmara uma de câmara de rotação. Não é uma geladeira, é uma câmara de função rotação. contrária, de Certo. esquentar. Então isso daí é de fácil acesso para o produtor? Ele pode facilmente até mesmo produzir a sua própria estrutura, né? Então isso aí também creio que seja uma vantagem, uma facilidade para o produtor, né? Certo. Pode, lógico, adquirir no mercado, mas não pode produzir a sua própria estrutura. São estruturas simples. Tá certo. Se tiver mais informações, procura o IAC, pode procurar você? Pode procurar o IAC, o Centro de Cana do Instituto Agronômico, na própria página do IAC, está sempre sendo disponibilizado lá os cursos, nós temos com uma certa frequência os treinamentos, né, que são esses cursos, provavelmente nós teremos a 8ª edição agora no comecinho do segundo semestre. Então é o IAC cumprindo sua missão aí de fazer pesquisa, mas também de se aproximar aí de quem está produzindo. Muito obrigada, Mauro.